Então, pessoal, nós vamos ver na aula de hoje proporcionalidade e gráfico cartesiano, certo? Para fazer esse estudo, nós vamos abordar um exemplo e, resolvendo este exemplo, certo? Nós vamos fazer esse estudo da proporcionalidade no gráfico. Eu tenho aqui como subtítulo, representando graficamente a relação entre duas grandezas. Exemplo 1. Em uma certa padaria, Joãozinho compra 2 pães com R$1, portanto, com R$2 é possível comprar 4 pães e assim por diante. Represente essa situação graficamente, é o que nós vamos fazer aqui. Aí, para começar, umas definições iniciais aqui, olha, para a gente só relembrar, o plano cartesiano é um plano formado por duas retas, que a gente vai chamar de eixo aqui no plano. Esses eixos eles vão se interceptar em um ponto chamado origem, e nessa origem forma um ângulo reto de 90 graus aqui, ok? A reta x é a reta horizontal e a reta y é a reta vertical, ok? E aqui essa reta tem algumas graduações, eu não coloquei valor, mas a origem aqui, ó, o ponto é o 0, aí eu venho com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui no y a mesma coisa, aqui na origem é 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então olha só, para representar um ponto aqui, ó, graficamente, o que eu preciso fazer? Vocês vão perceber que nesse plano cartesiano, se eu marcar um ponto bem aqui, ó, quando eu marco um ponto no meu plano cartesiano, percebam que esse ponto ele tem duas direções. Ele tem direção horizontal, ó, e tem direção vertical. Então, se esse ponto ele está no plano cartesiano, ele pertence aos dois eixos. Ele pertence tanto ao eixo x, aqui, ó. Ele pertence aqui, ó, ao eixo x, como ele pertence também aqui ao eixo y. Se eu chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P, eu digo que o ponto P ele vai ser o ponto no eixo x, então é o x de P, e o ponto no eixo y, então é y de P. Isso aqui eu represento como ponto. Se eu disser, por exemplo, isso aqui não é o ponto P, eu vou chamar esse ponto de ponto A, e se eu atribuir valores aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, então aqui é o valor 4, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então aqui é 6. Como é que eu represento esse ponto A? A, abre parêntese, primeiro valor aqui, ó, do meu ponto é o valor dele no eixo x, ó. Então aqui no eixo x ele está valendo 4. Separo com vírgula. O segundo número é o valor desse ponto no eixo y. Em y ele vale 6. Então aqui é o meu ponto. Um ponto no plano cartesiano ele é definido por dois números. Quando eu associo esses números, eu chamo isso aqui, ó, de coordenadas, viu? É um par ordenado e o nome desse par eu chamo de coordenadas do ponto, ok? Então só para a gente relembrar isso aí, que a gente vai precisar desse conceito, dessas noções, para resolver esse nosso problema aqui, certo? Então, vamos lá, né? Continuando. Olha só. Então, eu vou começar aqui preenchendo a minha tabela, ok? Na minha tabela, o x aqui está representando o preço em real e o y a quantidade de pão, beleza? As informações que eu tenho aqui é o seguinte, ó. 2 pães são comprados com real eu compro 2 pães. Mas vamos supor que eu não queira começar do 1, eu quero começar aqui do 0. Se eu não tenho nenhum real, eu consigo comprar algum pão? Não, né? Então aqui também o y vale 0. Sem dinheiro, sem pão. Aí eu vou começar aqui, ó, com R$1, eu consigo comprar 2 pães. Com R$2 eu consigo comprar 4 pães. Então a nossa ideia inicial é essa. E aí eu posso continuar preenchendo a tabela se eu quiser, ó. Eu já percebi aqui que existe uma relação entre preço e quantidade, né? Eu vejo que quando o preço dobra, a quantidade também dobra. Então, se eu aumentar aqui, ó, se eu triplicar então o preço,
Como assim triplicar? Eu estou falando em relação sempre ao primeiro, tá, pessoal? Sempre em relação ao primeiro, ó. 1 para 2 dobrou. 1 para 3, ó, triplicou, né? Se eu triplicar o preço, eu vou triplicar também a quantidade, não é isso? 2 vezes 3, 6, ok? Então, com R$3 eu consigo comprar 6 pães. Então, essa é a minha relação aqui para esse gráfico. Aí sim, eu já tenho aqui os valores, ok? Eu vou colocar no gráfico. Nesse problema, eu já defini aqui para vocês quem é o x, quem é meu eixo x, meus valores, quem é meus valores do eixo y, ok? Essa ordem aqui da tabela, ela não é muito importante não. Você poderia ter colocado o pão desse lado e o valor em reais desse, não tem problema. Porém, quando nós formos lançar as informações no gráfico, é importante a gente identificar quem vai representar x e quem vai representar y. Como é que eu faço isso? Olha só, o x vai representar o cara que é isso aqui, ó, independente. E o y vai representar o cara que é dependente, ok? Então, x é independente, y é dependente. Aí você vai perguntar para mim, como é que eu vou saber que uma grandeza ela é dependente da outra ou que uma grandeza é independente? É muito fácil de perceber. Olha só, você vai ler o problema. O que eu tenho aqui? Pães e o valor a pagar. Pensa no seguinte, olha só. Se, por exemplo, eu não tiver dinheiro, olha só, se eu não tiver dinheiro, eu tenho pão? Não. Se eu não tiver dinheiro, eu não consigo comprar. Então perceba que para comprar eu preciso de dinheiro. Então isso aqui, ó, depende disso, ó. Para ter isso aqui, eu dependo disso aqui, ó, de dinheiro. Então essa quantidade que é pão é a quantidade dependente, ó, ok? Então aqui, ó, por isso que o meu y dependente é pão é dependente. E o real, que é o valor, né, é independente. Porque, tipo, eu tenho dinheiro, mas eu não sou obrigado a comprar pão. Eu compro se eu quiser. Então aqui, ó, é independente a quantidade de valor, no caso o dinheiro, né? É independente. Então, sabendo disso, aí eu jogo as informações no gráfico. O valor de x são os valores aqui, ó, os independentes, 0, 1, 2 e 3. O 0 já está aqui. Aqui eu tenho o 1, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. Está muito pequeno, mas acho que dá para entender. E aqui no y, aqui já é o 0, é o mesmo, 2, 4 e 6. Ó. 1, aqui é o 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho esses pontos aí no meu plano cartesiano. Agora, como a gente já sabe traçar os pontinhos, a gente vai fazer isso aqui, ó. É como se eu já tivesse automaticamente aqui as coordenadas, ó. Nesse caso aqui, ó, para esse primeiro, é 0 de x com 0 de y. Então esse ponto aqui, ó, é 0 e 0. 0 e 0, percebam que é aqui, ó. É na origem, viu? 0 e 0. 1 e 2, 1 de x, eixo x aqui, ó, número 1, e ele vai ao encontro do número 2 de y. Então ele vai subir, ele chega bem aqui, eu faço o pontinho. Próximo, 2 de x e 4 de y. 2 de x está aqui, ó, eu vou subir até chegar no 4. Chegou aqui, eu faço o pontinho. 3 de x e 6 de y. 3 de x está aqui, eu vou subir até, chegando no 6, eu faço o pontinho. Então está aí os meus 4 pontinhos do gráfico. Depois de fazer o ponto, eu vou traçar um segmento de reta, na verdade eu vou traçar uma reta aqui, que venha a unir todos esses pontos aqui, ok? Então a gente vai fazer aqui uma reta, ó, juntando todos os nossos pontinhos aqui. Vamos lá. Fazer o mais correto possível, espero que dê para perceber aí. Ok, fiz a minha reta. Só melhorar aqui os meus pontinhos para a gente perceber que tem ponto aqui, ó. Tem ponto aqui. E tem um ponto bem aqui, ó. Então eu tenho meus pontos aí no meu gráfico. Agora a gente vai fazer a seguinte análise. Olha só, pessoal. Toda vez que você tiver que analisar um gráfico,
sobre proporcionalidade, sobre grandezas assim, percebam que se o meu gráfico ele for uma reta, significa que essa reta representa uma proporcionalidade direta, ok? É proporcional, uma regra é proporcional direta, melhor dizendo, e sempre vai ser uma reta, viu? O gráfico dessa proporção representa uma reta, ok? E outra coisa que essa reta, ó, ela sempre vai passar aqui, ó, na origem, viu? Então ela sempre passa na origem. Então é isso que a gente vai concluir aqui. E outra coisa que eu posso fazer, depois que eu traço a minha reta, eu já tenho automaticamente aqui no meu plano os próximos valores aqui da minha tabela. Ó. Tipo, eu não preciso mais estar analisando a tabela, basta que eu olhe o gráfico e identifique os outros valores. Por exemplo, se eu quisesse saber a quantidade de pão para R$5, o 5 é o independente, representa x, então é só eu procurar aqui, ó, 3, 4, 5, tá bem aqui, ó, 5. E procurar no meu gráfico o valor correspondente a y, a esse 5. Ó. Então eu vou subir aqui, ó, no 5, até intersectar aqui o gráfico, ó, bem aqui, ó. Bem aqui o 5. E aí é só procurar o valor correspondente dele no y, ó, é esse aqui, ó. Vamos ver que número é esse, ó. Aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 10, ok? Então vejam, se eu tiver R$5, eu consigo comprar até 10 pães, beleza? Então essa é a nossa análise aqui do gráfico, viu? Do nosso plano cartesiano, ok? Espero que tenha dado para compreender um pouco sobre essa relação de proporcionalidade no gráfico, ok? A outra coisa que a gente pode tirar daqui também é que essa proporcionalidade ela tem uma razão, que é uma constante de proporcionalidade, viu? Constante de proporcionalidade é um número e ela é dada pela seguinte informação, ó. Y é igual a constante k, que representa um número qualquer, multiplicado por x. Então, se eu quiser achar o valor dessa constante de proporcionalidade, basta que eu pegue o x, jogando para lá para isolar o k. Ó. Então, fica y dividido por x é igual a k. Ou melhor, k é igual a y sobre x, ok? Então, qual é o valor do k? Qual é o valor da constante de proporcionalidade do nosso problema? Você pode pegar qualquer valor de y e dividir por x, ó, ok? A partir do primeiro, claro, né? Então, olha só, eu tenho aqui que y é 2 e x é 1. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, 2 sobre 1 é igual a 2. Para ser constante de proporcionalidade, todas as minhas divisões, todas as minhas razões têm que dar o mesmo resultado. Esse é o significado de constante, tem que dar o mesmo valor. Eu vou pegar aqui o último, ó. Então, eu posso dizer, então, também que k é igual a 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 é igual a 2. Então, eu tenho aqui constante de proporcionalidade igual a 2, ok? Outra coisa que a gente pode fazer também é identificar a função que representa esse gráfico, essa reta, né? Se é uma reta, existe uma função. E a função, uma reta representa, como a gente sabe, uma função do primeiro grau, ela é dada pela seguinte equação, y igual a kx, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Como eu já tenho o valor do k, que é 2, eu só vou substituir o k, que representa o número, então essa função é y igual a 2x, que também é a mesma coisa daqui, ó. Através da função, eu consigo descobrir o próximo valor, que foi o que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, ó, quando o x vale 5, 2 vezes 5 é 10, ok? Quando o x vale, por exemplo, 0, o y também vale 0. 2 vezes 0 é 0. Então, é dessa maneira que a gente consegue achar os valores. Então, como exemplo, pessoal, vou pegar esse último ponto aqui, ó, que está em cima da linha, já quase passando aqui, ó. Seria bem aqui assim.
que ele vai fazer a interseção com esse próximo aqui, que seria aqui, ó. Um valor acima desse, certo? Então, eu vou puxar aqui para baixo, esse ponto, ver aonde é que ele vai ficar aqui. Que não está muito fácil de fazer, mas eu vou tentar. Então, ele seria mais ou menos, seria isso aqui, né? Vamos ver quanto é que vale esse pontinho aqui no eixo X, ó. Aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o ponto que vale 9. Eu quero saber, então, qual é o valor do Y nesse ponto, ou seja, quantos pães eu vou comprar se eu tiver R$9. Eu não vou usar a tabela, eu vou usar a minha função que eu acabei de deduzir, ó. Então, eu tenho aqui na minha função Y é igual a 2 vezes X, X vale 9. Então, Y é igual a 2 vezes 9 é 18. Então, esse ponto aqui, quando eu fizer o tracejado aqui e chegar nele, ele tem que dar 18, né? Vamos conferir, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aqui, ó, seria o valor desse ponto. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, ok?